Olá, boa noite. Espero que já se encontrem conosco. Queria desejar realmente uma excelente noite e um ótimo webinar a todos os farmacêuticos e profissionais de farmácias que se encontram ligados neste momento e que estarão conosco ao longo desta sessão. Naturalmente também agradecemos a todos o interesse que revelaram e queremos não defraudar naturalmente as vossas expectativas com o conteúdo que preparamos para partilhar convosco. Partilhar ciência é algo que fazemos com muita frequência, porque na verdade acreditamos que ao partilhar conhecimento científico é uma forma de aumentar também o conhecimento junto dos profissionais e desta forma melhorar também as práticas que se implementam e neste caso obviamente melhorar o aconselhamento ao balcão da farmácia. Sabemos que na verdade a farmácia comunitária tem cada vez mais um papel muito importante, muito relevante na nossa sociedade e acreditamos acima de tudo que de facto estes temas de nutrição, desculpem, são realmente muito importantes. Hoje vamos ter uma agenda não muito longa, vamos falar de crescimento, da importância da proteína em termos de qualidade e de quantidade. Iremos falar também de um tema que está muito em voga, portanto um hot topic, a imunidade, que é tão importante, especialmente quando falamos de bebés. O conforto e depois também teremos oportunamente um momento para apresentar a nova geração de formas infantis e a nossa forma mais avançada que chegou ao mercado. Nós sabemos que nunca se falou tanto de nutrição como nos dias de hoje. Eu acredito que o século XXI de facto é o século da nutrição. Todos se preocupam imenso e todos dão imensos conselhos nesta área, às vezes conselhos menos adequados e menos corretos, mas na verdade nós sabemos que é extremamente importante saber quem fala, saber quem ouvimos e quem realmente seguimos. E é sem dúvida esse o verdadeiro motivo pelo qual hoje temos aqui connosco a professora doutora Carla Rego, que eu tenho o prazer de conhecer há vários anos, por quem eu tenho uma enorme estima e consideração, tenho vindo a acompanhar o seu longo percurso e a sua carreira profissional e o seu valioso conhecimento no que diz respeito à nutrição pediátrica. Portanto, a minha convidada é investigadora do ProNutri, um grupo de investigação do Sintesis, obviamente licenciada em Medicina, tem um mestrado em Medicina Desportiva e um doutoramento na área da obesidade pediátrica, aliás uma área também que eu sei que lhe é muito querida. Foi responsável pela criação da primeira consulta em obesidade pediátrica em Portugal, no Hospital São João no Porto, e integrou a Comissão Científica da Plataforma contra a Obesidade. Para além de estar ligada e ser autora de inúmeros trabalhos científicos, há um que coordenou que realmente é muito interessante e muito importante, porque foi um dos primeiros nesta área, que é o EPAFI, em 2012, estudo do padrão alimentar e do crescimento na infância, é membro de várias sociedades científicas, desempenha funções clínicas no Hospital CUF Porto, é professora na FMUP, na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica, e é também presidente da Health for Mons, uma ONG, uma organização não governamental, que tem feito um trabalho fantástico, extraordinário em Moçambique. Recentemente também está ligada, recentemente, já lá vão 2 ou 3 anos, mas está ligada ao ECOG e também a um grupo extremamente importante, que é o GNEOP em Portugal, também trabalha na área da obesidade pediátrica. Portanto, temos aqui alguém que sabe o que diz, alguém que sabe realmente partilhar e é uma palestrante fantástica, é muito fácil de a seguir, e eu vou dar de imediato a palavra à professora Carla e agradecer-lhe imenso, porque sei que tem uma agenda sempre super, super cheia, mas agradeço-lhe imenso ter acedido a mais um convite da nossa parte para estar hoje aqui connosco. A palavra é sua, muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Helena. Obrigada pelas palavras, obrigada pela amizade e obrigada a todos quantos estão a assistir a este webinar. E como a doutora Helena disse, sem dúvida alguma, a partilha de experiências entre profissionais de várias áreas é aquilo que faz elevar o conhecimento e aquilo que necessariamente fará elevar as boas práticas, e quando se fala de nutrição, necessariamente fará elevar a qualidade da informação e da oferta em termos de conhecimento à população em geral. É um privilégio estar aqui hoje, agradeço aos organizadores, agradeço em particular à Nestlé Nutrition Institute, e eu irei então partilhar convosco alguns conceitos que, afinal de contas, serão conceitos, eu acho que sei, no final vou fazer aqui uma batota, serão conceitos que nós depois poderemos discutir no final da apresentação de acordo com o que pretender e de acordo com as questões que quiserem levantar, mas basicamente, ora, isto aconteceu para aqui qualquer coisa que eu não consigo puxar para o primeiro, eu acho que vou ter que, ora vamos lá ver se, ok, acho que já consegui abrir o primeiro, pronto, e agora irei partilhar a tela global, vamos lá ver se eu consigo pôr isto direitinho, pronto, acho que já está. E então falaremos um pouco sobre imunidade, crescimento e conforto. Desculpa, eu creio que não está. Fez slideshow? Fiz. A mim não me está a aparecer, não sei se... Não? Está tudo ok? Fábio, consegues ver a tela total? Não consigo, se calhar é melhor clicar então, ali. Então, se calhar eu vou fazer uma coisa, se não conseguem ver? Vemos os slides na... E agora? Agora sim. Ótimo. Muito bem, então vá. Agora já está. Obrigada pela ajuda. Então vá lá, iremos falar sobre imunidade, crescimento e conforto, num conceito de uma nova geração das formas infantis, sempre com um objetivo, que é o objetivo da aproximação ao leite materno, que sem dúvida alguma é o modelo que deve ser seguido quando se pretende alimentar com elevada qualidade, em exclusivo até aos 6 meses de idade, e a partir daí, na fase em que se faz a diversificação alimentar e ao longo da primeira infância. E irei seguir este sumário, partilhar convosco algumas considerações gerais, falar-vos da importância do aleitamento materno, depois a importância da proteína no que diz respeito à quantidade, mas também à sua qualidade na vertente do crescimento. O segundo item será imunidade, muito mais além do que isto, no que diz respeito à importância que os oligossacáridos do leite humano têm. No quinto item, falar-vos sobre o conforto e concretamente o papel do probiótico, nomeadamente do probiótico certo, e depois partilhar algumas conclusões. Quando se fala de pediatria, é importante termos a noção de que a idade pediátrica é uma idade particular e crucial na vida, porque afinal de contas é a idade em que decorre o crescimento, o desenvolvimento e a maturação. E eu costumo, quando quero provocar os médicos de adultos, sejam os médicos de família, sejam os internistas, costumo dizer que ou o pediatra faz um bom trabalho quando constrói uma criança e um adolescente saudável, ou se o produto que o pediatra entrega ao médico de adultos não é um produto de qualidade, provavelmente ele terá pouca probabilidade de fazer um trabalho a partir daí para a frente. A idade pediátrica é sem dúvida alguma uma idade crucial. E vejam, por exemplo, no que diz respeito ao crescimento. O período de vida intrauterina, que é o período fetal, e os primeiros anos de vida até ao final do segundo ano, no que diz respeito ao peso que representam para a estatura final, eles correspondem a uma aquisição de 45% da estatura final do indivíduo, ou seja, ao final do segundo ano nós atingimos quase metade da estatura que vai ser a nossa estatura de adultos. E depois, ao longo dos restantes 16 anos de idade pediátrica, que em Portugal, como sabem, vai até aos 18 anos, nós adquirimos apenas mais 55% da nossa estatura final. Vejam, apenas neste aspecto, tem a ver com a estatura final, a importância dos primeiros anos de vida, dos primeiros 2, 3 anos de vida, no que diz respeito a este parâmetro indicador de saúde. E assim torna-se logo importante termos a noção de que, muito embora o período da adolescência seja um período de elevada velocidade de crescimento, mesmo assim, aquele pico de aceleração de crescimento pubertário típico de uma fase intermédia da adolescência nunca é só por si tão elevado quanto a velocidade de crescimento que se atinge nos primeiros anos de vida, particularmente nos 2 primeiros anos de vida. É fácil entender que se, por exemplo, e agora falando do primeiro ano, eu no primeiro ano triplico o peso
duplico a estatura. O cérebro atinge cerca de 80% do seu peso global que vai ser capaz de atingir. A importância deste período necessariamente tem que ser acompanhada de uma adequação nutricional. E de uma adequação nutricional no que diz respeito às necessidades nutricionais, porque efetivamente é um período de grandes necessidades nutricionais por quilograma de peso, mas também relativamente à qualidade nutricional, particularmente no que diz respeito aos micronutrientes. E vejam, por exemplo, no que diz respeito apenas a estes micronutrientes aqui expressos, as necessidades nesta fase da vida são 5 ou mais vezes superiores àquelas que acontecem durante o resto da nossa vida, nomeadamente na idade adulta. E estas necessidades nutricionais, em termos energéticos globais e em termos de qualidade nutricional, que ocorrem nesta fase da vida, cursam com uma particularidade, é que o bebê tem um estômago pequenino, o que significa que é fácil entender ser determinante a qualidade da oferta nutricional que se faz nesta fase da vida, pois ela será sem dúvida alguma o garante de um crescimento e de uma maturação, não apenas nesta fase da vida, mas que vão programar a trajetória daquele indivíduo. Todos vocês conhecem este conceito, o conceito dos 1000 dias, que vai desde o momento da concepção até ao final do segundo ano de vida e que é sem dúvida alguma uma janela de extrema importância no que diz respeito não apenas à saúde no momento, mas também à programação da saúde futura, porque as experiências, particularmente as experiências nutricionais, nestes primeiros 1000 dias, vão impactar a saúde metabólica e a saúde global e comportamental daquele indivíduo. Mas hoje em dia, e eu defendo muito este conceito, provavelmente nós temos que recuar um pouco na importância desta janela de elevada sensibilidade e não a considerar apenas a partir do momento da concepção, mas sim a partir do momento em que a mulher pensa em engravidar, pelo menos nos 3 meses antes da concepção. Porque aquilo que acontece em termos de programação metabólica no momento da concepção vai encontrar um ambiente na mulher, um ambiente metabólico, um ambiente hormonal, um ambiente nutricional, que resultou daquilo que a mulher viveu ou vivenciou, pelo menos nos 3 meses anteriores à sua gravidez. Isto alerta-nos para a importância que todos que trabalhamos em saúde temos em sensibilizar a mulher, a partir do momento em que tenciona engravidar, para programar o seu comportamento e particularmente o seu comportamento alimentar de forma a, no momento da nidação, no momento da concepção, ela representar o receptáculo ideal para aquele indivíduo depois desenvolver toda esta sua trajetória da vida num ambiente desejável para a programação saudável de um adulto no futuro. Esta imagem mostra muito bem aquilo que eu acabei de referir, efetivamente, quando se intervém promovendo a saúde numa fase precoce da vida, concretamente no binómio mãe-filho, e até antes, na mulher antes de engravidar, se eu intervenho nesta fase da vida, é sempre muito mais fácil eu garantir para aquele indivíduo, aqui atracejado, uma trajetória saudável de vida. Mas se eu vou deixando evoluir o crescimento e a maturação ao longo da idade pediátrica, com ambientes nutricionais e globais não tão saudáveis, à medida que eu vou escalando as diferentes etapas, eu vou perdendo a oportunidade de programar o indivíduo saudável no futuro e vou, consequentemente, condicionar um maior risco da ocorrência de patologia na trajetória da vida. Isto serve, pois, para mostrar o importante papel que todos os profissionais de saúde têm no que diz respeito ao aconselhamento nutricional nesta janela de elevada sensibilidade no que diz respeito à programação da vida futura. Falando um pouco do aleitamento materno, é inquestionável a importância do leite materno. O leite materno é um alimento único, exclusivo da espécie humana, praticamente inimitável, e a glândula mamária tem uma capacidade quase autónoma de produzir um produto de elevada qualidade. E o produto que a glândula mamária produz, passa a redundância, é um produto que tem várias vertentes quando se pretende alimentar e promover a saúde do seu descendente. Tem uma vertente nutricional, e todos sabem que os nutrientes que integram o leite materno predominantemente são a água, em maior quantidade, e depois os nutrientes sólidos, em menor quantidade, que são fundamentalmente os hidratos de carbono, a proteína, os lípidos, as vitaminas e os minerais. Mas para além destes nutrientes, que têm como objetivo nutrir da forma ideal o bebê, o recém-nascido, o lactente particularmente, o leite materno tem também
muitas outras substâncias bioativas, nomeadamente imunoglobulinas, oligossacáridos, substâncias antimicrobianas e também bactérias, que no seu conjunto são característicos daquela mulher e vão ser responsáveis para promover da forma mais benéfica, desejável e possível a completa nutrição do seu descendente, melhorando a sua capacidade de resposta imunológica, protegendo-o contra infecções, otimizando a colonização do seu intestino e desenvolvendo uma microbiota saudável e, consequentemente, reduzindo a suscetibilidade que aquele lactente tem de desenvolver infecções, não apenas naquela fase mais inicial da sua vida, mas também numa fase ao longo da sua infância particularmente. E assim, é sabido que, ou melhor, especula-se e há vários trabalhos que mostram uma associação forte entre o aleitamento materno e a prevenção de alguma patologia na trajetória da vida, nomeadamente no que diz respeito à proteção relativamente à obesidade e à diabetes tipo 2, bem como há trabalhos inquestionáveis que mostram uma otimização do desenvolvimento cognitivo quando o lactente é amamentado, e muito embora particularmente no que diz respeito aos 2 primeiros itens, os estudos não sejam ainda de uma forte causalidade, eles mostram uma elevada associação, mas há algo que neste momento não há dúvida, é que o leite materno tem efeitos imediatos e que esses efeitos imediatos estão comprovadamente associados a uma otimização da capacidade da resposta imunológica do lactente, reduzindo o risco de desenvolver infecções, particularmente do aparelho respiratório e do tubo digestivo. Ou seja, sem dúvida alguma, o leite materno, de imediato, tem um efeito protetor contra as infecções, como vocês sabem, é uma das situações que podem ser mais comprometedoras da vida, particularmente nos primeiros meses de vida. Alan Lucas, que é um pediatra conhecidíssimo por quem trabalha nutrição infantil e um investigador de alto gabarito, diz com toda a propriedade que alimentando com leite materno um lactente nos primeiros tempos de vida, sem dúvida alguma, esta particularidade do leite materno vai alterar de uma forma que se assume que seja permanente a biologia daquele indivíduo, a sua saúde, inclusive o seu desenvolvimento futuro, marcando-o na trajetória da vida no que diz respeito aos aspectos favoráveis de promoção de saúde. E o leite materno, para além das particularidades que eu vos falei no que diz respeito à sua composição, tem uma série de outras características e uma delas é precisamente o seu dinamismo. Hoje em dia entende-se o leite materno como um tecido vivo, porque a sua dinâmica, que tem como objetivo último adequar-se às necessidades de um lactente que pretende alimentar, é de tal ordem que vejam, por exemplo, o seguinte: o teor proteico do leite materno é mais elevado nos primeiros meses da amamentação e depois vai decrescendo com o tempo. E esta maior quantidade de proteína do leite materno nos primeiros meses tem a ver com a elevada velocidade de crescimento que o lactente tem, que, como sabem, nos primeiros meses é a mais elevada de toda a nossa vida. E depois os outros macronutrientes, nesta fase em que a proteína decresce, os outros macronutrientes vão aumentando em termos relativos a sua proporção. Ou seja, no que diz respeito aos macronutrientes, o leite materno adapta-se à velocidade de crescimento do lactente que pretende amamentar. E mais incrível ainda, o valor energético e o teor proteico do leite materno de mães que têm bebés do sexo masculino é mais elevado do que aquele que existe em mães que têm bebés do sexo feminino, garantindo, no fundo, ou melhor, adequando-se ao dimorfismo sexual, que muito embora não tenha grandes diferenças nesta fase da vida ainda, mas já tem algumas diferenças, nomeadamente no que diz respeito à proporção da massa muscular na composição corporal. E o leite materno, isso vos eu há pouco, é sem dúvida exclusivo da nossa espécie e diferente dos leites de outras espécies. E podem verificar aqui, representada a azul clarinho, o leite humano, que no que diz respeito ao teor de gordura, ao teor em lactose e ao teor em caseína e lactoproteína do soro, 2 componentes da proteína do leite materno, tem teores diferentes dos leites de outros mamíferos. Concretamente, comparando com a maioria dos outros mamíferos, tem maior teor de lactose e tem menor teor de proteína, com a particularidade que a própria proteína, ela também é diferente, com maior teor de lactoproteína do soro
no leite materno e menos caseína comparativamente aos leites de outras espécies animais. Disse-vos há pouco que o maior componente do leite humano é sem dúvida a água e depois tem macronutrientes, e dentro dos macronutrientes, o mais abundante, como todos sabem, é sem dúvida a lactose, seguida dos lípidos, e depois vejam, incrível, acima do conteúdo proteico do leite materno, existe o conteúdo do terceiro componente sólido mais abundante do leite humano, que são os oligossacáridos do leite humano. E estes oligossacáridos, que existem em quantidade considerável no leite humano, são o terceiro componente sólido mais abundante no leite humano, não existem praticamente nos leites de outras espécies, como por exemplo no leite bovino, e mesmo os poucos que existem nos leites de outras espécies têm uma composição e características diferentes dos oligossacáridos do leite humano, tornando assim este componente sólido do leite humano, que não é um componente nutricional, ele não tem fins de nutrir, ele vai ter outros objetivos, como já vamos ver, tornando assim este terceiro componente sólido no leite humano como algo muito particular e que necessariamente tem que ter um papel crucial nas funções que o leite humano desempenha relativamente à promoção da saúde do lactente. E, para além destes oligossacáridos, o leite humano tem mais de 200 outras substâncias não nutricionais, não nutritivas, mas que necessariamente desempenham funções muito importantes no que diz respeito às vantagens do leite materno comparativamente a outras formas de leite. E essas substâncias, por exemplo, são desde proteínas, são imunoglobulinas, são células que têm papel antimicrobiano, tem papel promotor de crescimento, tem papel imunomodulador, são hormonas, ou seja, o tal conceito do alimento ou tecido vivo aplicado cada vez mais ao leite humano é algo que é fundamentalmente expresso por estas substâncias que o compõem, que não existem nos leites de outra espécie e que são, sem dúvida alguma, exclusivo do leite da espécie humana, do leite materno, e que o tornam único e necessariamente muito importante na promoção da saúde. Mas, muito embora a ciência tenha tido uma grande evolução ao longo dos últimos anos, nomeadamente no que diz respeito à descoberta destes diferentes componentes do leite humano, sem dúvida alguma, ainda haverá muito para descobrir no que diz respeito à capacidade que a mãe natureza tem para garantir a sobrevivência adequada da espécie humana, por vezes mesmo em situações adversas, no que diz respeito ao ambiente em que os lactentes vivem. Todos sabemos que, de acordo com as recomendações, quer da Organização Mundial de Saúde, que recomenda para o mundo inteiro, com as características que têm que ter estas recomendações, quer da Academia Americana de Pediatria, quer inclusive da SPEGAN, que recomenda para a Europa, sem dúvida alguma todos sabemos que é recomendável praticar-se ou promover-se o aleitamento materno em exclusivo até ao mais próximo possível do 6º mês, mantendo-o enquanto se processa a diversificação alimentar, pelo menos ao longo do primeiro ano de vida. E creio que pelo que atrás foi expresso relativamente ao leite materno, não ficam dúvidas nenhumas de que é algo genuíno, exclusivo, particular da espécie humana, com uma capacidade brutal de, em cada circunstância, se adaptar às necessidades do lactente e às particularidades do seu crescimento. E agora falando um pouco em crescimento e, no que diz respeito ao crescimento, falando-vos de proteína. Disse-vos há pouco que o leite materno tem a particularidade ao longo da lactação de se ir adaptando no que diz respeito ao seu teor proteico às necessidades do lactente. O lactente cresce muito até ao final do 4º mês de vida, ainda cresce muito até ao 6º mês de vida, mas vai decrescendo a sua velocidade de crescimento a partir do 4º mês e, efetivamente, o teor proteico do leite materno acompanha estas necessidades ou esta característica de crescimento do lactente. Tem um teor proteico, em termos de grama por litro, muito mais elevado no início da lactação, nas primeiras semanas, mês de vida, e vai decrescendo gradualmente até ao 6º mês, e vejam que ao 6º mês o teor proteico é quase metade daquele que existia no leite do primeiro mês. E isto, como vos disse, tem a ver com as necessidades inerentes ao crescimento e ao padrão de crescimento do lactente. E mesmo a partir do 6º mês vai reduzindo progressivamente até ao final do primeiro ano de vida. Mas sem dúvida alguma, o grande decréscimo, a grande decalagem faz-se, alguns aqui, entre o 4º e o 6º mês. Quando se verifica quais são as necessidades
energéticas e em macronutrientes dos lactentes, verifica-se efetivamente que a grande transição em termos de mudança de necessidades ocorre alguns por volta do 6º mês. Vejam que do 6º mês em diante, ou seja, entre o primeiro semestre e o 2º semestre de vida, há uma redução das necessidades energéticas, há uma redução das necessidades proteicas, mas há um aumento das necessidades de hidrato de carbono e há uma redução ligeira das necessidades em gordura. Porquê? Tudo terá que ter uma explicação. E vejam que, quando se observa a evolução neuromotora de uma criança ao longo dos primeiros meses de vida, o que nós constatamos, e a nossa prática clínica mostra-nos isso, é que o lactente praticamente até ao 6º mês tem pouca atividade física. É pressuposto que o lactente ao 4º mês seguro tenha um controle cefálico e segura a cabeça, que ao 6º mês sente, mas ele tem pouca autonomia ainda. A partir do 6º mês é que ele vai começar a desenvolver a sua atividade motora e vai começar a explorar o ambiente que o rodeia. Ora, todos nós sabemos que o músculo, quando trabalha, quando nós desenvolvemos atividade física, quando nós fazemos exercício, o músculo trabalha utilizando hidrato de carbono, não trabalha utilizando proteína nem gordura. E esta é uma das razões que faz com que, a partir do 6º mês, ponto número 1, haja esta modificação em termos de composição em macronutrientes do leite materno, que obrigue a que haja a necessidade de introduzir outros alimentos para além do leite, porque ele não tem características capazes de suprir adequadamente as necessidades nesta fase da vida. E, por outro lado, também é natural que exista, a partir do 6º mês, maior necessidade de, no aporte energético global com a diversificação alimentar, se oferecer ao lactente maior quantidade de hidrato de carbono. Tudo tem uma razão de ser e, efetivamente, até neste aspecto, o leite humano está adaptado às características de desenvolvimento do lactente. Voltando à proteína, porque era esse o teor desta nossa conversa agora, a proteína é crucial para o crescimento e para o desenvolvimento, a proteína é estrutural, não é energética, é estrutural, mas também se sabe que, como em tudo na vida, tudo o que é em excesso tem efeitos negativos. E, efetivamente, a evidência científica mostra-nos cada vez com mais robustez, e aqui apresento-vos dados de 3 estudos, um estudo europeu, um estudo americano e um estudo chileno, que nos mostram o seguinte: quando nos primeiros meses de vida, nos primeiros 6 meses de vida em particular, nas formas para lactentes, se alimenta um lactente com fórmula com elevado teor proteico, que é representada a azul, comparativamente com uma forma com baixo teor proteico ou o leite materno, os lactentes que efetuam ou que se alimentam com formas com elevado teor proteico apresentam aos 12 meses de vida um maior ganho de peso, que se traduz aos 2 anos, aqui a azul, por um Z-score de índice de massa corporal significativamente mais elevado do que aquele que acontece em lactentes, que fazem forma com baixo teor proteico ou que fazem leite materno, que apresentam um estado nutricional sobreponível. Ou seja, fórmulas com teor proteico que ronda os 1,8 grama por cada 100 quilocaloria, que é considerado o valor de segurança mínimo para uma forma de lactente ao momento, são francamente mais vantajosas no que diz respeito à promoção de um crescimento saudável e adequado, pelo menos até aos 2 anos de idade, estando associadas a um padrão de estado nutricional sobreponível àquele que ocorre em lactentes alimentados com leite materno. Sendo que também aqui se mostra que este efeito não para aos 2 anos, ou seja, o efeito em termos de aceleração de ganho de peso e de maior risco de expressão de excesso de peso e obesidade, na dependência do consumo de fórmulas com elevado teor proteico no primeiro semestre de vida, mantém-se aos 6 anos, porque efetivamente lactentes que se alimentaram precocemente com formas com elevado teor proteico, aos 6 anos de idade ainda apresentam maior prevalência de excesso de peso e obesidade comparativamente àqueles que se alimentaram com fórmulas com baixo teor proteico, que apresentam um estado nutricional sobreponível aos lactentes que efetuaram aleitamento materno. Na realidade, o consumo nos primeiros meses de vida de fórmulas infantis com elevado teor proteico está associado aos 6 anos de idade de um índice de massa corporal superior em mais 0,5 e de 2,5 vezes mais risco de obesidade nestes lactentes, ou nestas crianças neste caso, quando comparadas com aquelas que, no período de lactente,
fizeram fórmula com baixo teor proteico. De novo, pegando no conceito que há pouco vos falei, e aqui representando a azul as necessidades proteicas em lactentes, e vejam o que elas decrescem no primeiro semestre de vida. E a vermelho, em ingestão proteica na dependência do leite materno, efetivamente o que se pretende ao recomendar uma fórmula infantil com baixo teor proteico, assumida como aquela que tem 1,8 gramas por cada 100 quilocalorias, é que, muito embora com um teor constante, estas fórmulas apresentam maior segurança nutricional e menor risco de se associarem a excesso de peso e obesidade mais tarde na idade pediátrica ou na vida do que fórmulas com maior elevado, com um teor proteico mais elevado. Mas depois, vejam que, muito embora exista um decréscimo das necessidades proteicas com o crescimento, o certo é que no mercado, até há pouco tempo, a maioria das formas infantis apresentava um teor médio de proteína superior ainda a este 1,8 das formas com baixo teor proteico, o que, à luz do conhecimento atual, as torna totalmente desajustadas das necessidades desta fase da vida, que são, como é fácil de verificar, ainda menores do que aquelas que existiam no primeiro semestre. E, em boa verdade, quando vamos verificar o que se passa no mercado, as formas de transição, os leites 2, em média, têm um teor proteico superior ao 1,8 mínimo recomendado no primeiro semestre, o que significa que desajustadas das necessidades inerentes à desaceleração do crescimento nesta fase da vida e, consequentemente, com probabilidade elas também de se associarem a maior risco de excesso de peso e obesidade na trajetória futura da vida. E, muito embora não seja este o tema, importa termos a noção de que a maioria dos leites de mercado, eu chamo a atenção de que estes dados neste momento já não estão totalmente atualizados porque há aqui grandes mudanças, mas tradicionalmente, até há bem pouco tempo, a maioria das formas existentes no mercado de leites 3 e 4 tinham ainda mais teor proteico, o que significa ainda mais desajustadas daquele decréscimo gradual que atrás verificaram no que diz respeito às necessidades em proteínas no primeiro e segundo ano de vida. Resumindo, o que nós devemos ter em noção é de que as formas infantis para lactente deverão conter um teor mínimo à luz do conhecimento atual de 1,8 grama por 100 quilocalorias de proteína de elevada qualidade e que as formas de transição que se encontravam desajustadas até há bem pouco tempo apresentavam na sua maioria um teor francamente mais elevado do que as necessidades reais do lactente e as necessidades, ou melhor, e a oferta do leite materno, e que o leite de vaca ou as formas 3 ainda apresentavam um teor mais elevado. Este era o panorama até há bem pouco tempo, momento até ao qual se tinha ajustado apenas o teor proteico das formas infantis. E para corroborar o que eu vos disse, quando se compara 3 grupos de lactentes, aqueles que são alimentados com fórmula infantil com baixo teor proteico, com elevado teor proteico ou com leite materno, o que se verifica é que aqueles que fazem formas com elevado teor proteico apresentam aos 5 anos de idade quer um índice de massa corporal, quer um Z-score de índice de massa corporal significativamente mais elevado do que aqueles que fazem formas de transição com menor teor proteico. Ou seja, e para clarificar, falei-vos há pouco do teor proteico das formas infantis 1 para lactente. Falo-vos agora da importância de reajustar o teor proteico e a qualidade da proteína das formas infantis 2, aquelas que são praticadas a partir do 6º mês de vida. E, efetivamente, esse teor proteico também tem importância no que diz respeito ao risco futuro de exprimir excesso de peso e obesidade na trajetória da infância. Outro aspecto importante que devemos ter no nosso conhecimento é que quando se fala em aumento de peso nesta fase precoce da vida, ou aumento do índice de massa corporal acima daquilo que é desejável, esse aumento de índice de massa corporal, que é algo que é facilmente mensurável, é acompanhado de uma modificação da composição corporal, ou seja, de um aumento da adiposidade corporal. Aqui está representada uma curva fisiológica no que diz respeito à percentagem relativa da gordura corporal até aos 5 anos de idade e vejam que existe um aumento relativo da gordura corporal até aos 6 meses e depois
Tal como acontece com a desaceleração ligeira da velocidade de crescimento, existe uma redução lenta e gradual da quantidade relativa de gordura corporal do lactente. Sendo que, vejam o que se passa em função da fórmula infantil utilizada. Quando se utiliza uma fórmula infantil com elevado teor proteica vermelho, com baixo teor proteica verde e leite materno, o que eu constato é que, aos 3 anos de idade, lactentes que fazem formas infantis com elevado teor proteico, em vez de fazerem o decréscimo expectável da gordura corporal relativa, fazem um aumento da gordura corporal relativa. E aos 5 anos, o que acontece é que estes lactentes, aqui a vermelho, que fizeram formas infantis durante o primeiro ano com elevado teor proteico, têm menor redução da gordura corporal total do que aquela que é observada em lactentes que fazem formas com baixo teor proteica verde ou que fazem com leite materno. O que significa que numa fase de crescimento em que se espera haver uma redução relativa da gordura corporal, tal não acontece. E como todos sabem, quando nesta fase da vida eu aumento o número de adipócitos acima daquilo que é expectável, nunca mais vou ser capaz de os reduzir e daí a maior associação a risco futuro, não apenas na infância, mas também na idade adulta, de excesso de peso e obesidade, quando ocorre precocemente, nesta fase da vida, uma aceleração da velocidade de crescimento e um aumento excessivo do índice de massa corporal na dependência de fatores nutricionais, estando nós aqui a falar apenas do teor proteico das formas infantis. Por que é que isto acontece? Porque se sabe que um excesso de ingesta proteica nesta fase precoce da vida está associada a um aumento da libertação de aminoácidos libertadores de insulina, e que o aumento da libertação ou da produção de insulina e de IGF-1, que é um análogo da hormona de crescimento, está associado não apenas a uma alteração do apetite, com redução da saciedade e uma tendência de aumento da ingesta alimentar, mas também a um aumento da produção de adipócitos e da adiposidade. E assim, há que termos bem presentes este conceito que excesso proteico em fases precoces da vida estão fortemente associados a um ganho de peso acelerado nesta fase precoce da vida, a um aumento do número de adipócitos nesta fase da vida, adipócitos esses e ganho de peso esse que estão fortemente associados, eles próprios, a um maior risco de excesso de peso e obesidade na trajetória não apenas da idade pediátrica, mas também da vida do indivíduo. Uma imagem que acontece muito frequentemente na clínica, quando nós trabalhamos com estas crianças, a verde, podem aqui observar a curva fisiológica do aumento de índice de massa corporal. E a azul, a curva que acontece quando há um incremento precoce da adiposidade ou do índice de massa corporal. E a este ponto aqui, algures entre os 6, 7 anos, em que a curva fisiológica bate no fundo, e depois começa a subir, é chamada a idade do ressalto adipositário. E é de esperar que esta aceleração na curva do índice de massa corporal aconteça algures entre os 6 e 7 anos. Quando há um ganho precoce de adiposidade, na dependência fundamentalmente de fatores nutricionais, o que acontece é que este ressalto adipositário é precoce, acontece numa idade mais cedo, alguns por volta dos 3, 4 anos. E se esta curva começa a subir precocemente, então há que assumir que a probabilidade de a reverter, à medida que o tempo passa, é cada vez mais difícil, estando ela associada, estando este ressalto adipositário precoce associado a maior risco de excesso de peso e de adiposidade. E às vezes não há como nós olharmos para os números da nossa população para percebermos um pouquinho o risco associado a determinado tipo de comportamentos alimentares precoces. Por exemplo, se nos primeiros, isto é uma população portuguesa, a doutora Helena falou neste estudo, é um estudo do padrão alimentar e do crescimento infantil de crianças portuguesas, é um estudo representativo nacional, e vejam aqui que quando existe um incremento ponderal acima daquilo que é expectável nos primeiros 6 meses de vida, então aquele lactente, aos 6 meses, apresenta 10 vezes mais risco do que outro lactente que cresceu adequadamente de ter excesso de peso e obesidade aos 2, 3 anos de idade. Vejam o impacto do crescimento acelerado, do crescimento rápido nesta fase da vida, que se traduz depois na elevada prevalência de excesso de peso e obesidade que encontramos nas crianças portuguesas de 2, 3 anos de idade e que
corresponde a 31,4%. Não são apenas os dados portugueses que mostram o que eu há pouco vos referi, também a literatura internacional mostra que um aumento excessivo de peso numa fase precoce da vida, particularmente no primeiro e no segundo ano de vida, está associado a mais de 2 vezes mais risco de exprimir excesso de peso e obesidade, não apenas na infância, mas também ao longo da trajetória da vida. Ora bem, se era claro e consensual que a fórmula infantil para lactente deveria idealmente ter um teor proteico de 1,8 grama por 100 quilocaloria de proteína de elevada qualidade, também está recomendado e legalmente aceite e pronto, promovido que as fórmulas de transição, as ditas fórmulas 2, podem perfeitamente ter até 1,6 grama por 100 quilocaloria de proteína de alto valor biológico, apresentando estas fórmulas segurança nutricional no que diz respeito à garantia do crescimento e desenvolvimento equilibrados e adequados daquele lactente e do futuro adulto, mas também garantindo que são as mais adequadas para a promoção não apenas do crescimento, mas do desenvolvimento futuro. Mudando um bocadinho o tema e passando a falar de outro aspecto importantíssimo do leite materno, que é o impacto que tem na promoção da imunidade do lactente e na prevenção da doença. E aqui falando muito em particular dos oligossacáridos do leite humano. Como há pouco vos disse, o leite humano tem muito mais do que nutrientes, é muito mais do que um alimento. Ele é responsável pela prevenção das infecções e pela promoção da saúde daquele indivíduo na trajetória da vida. E por incrível que pareça, para além das características do leite humano adequadas às características do crescimento do bebê, ou seja, a mudança do seu teor em proteína e em macronutrientes, ele também é personalizado. Tem muito a ver com as características da mãe. Ele depende, por exemplo, da idade estacional do bebê, o que tem a ver com o tempo de gravidez, depende da terapêutica da mãe e do bebê durante a gravidez e durante o parto, depende do estado de saúde da mulher, depende da zona geográfica onde a mulher vive, depende da genética da mulher, depende inclusive de fatores nutricionais da mulher, e assim vai ser o produto final, consequente a todos estes fatores, acrescido de fatores inerentes ao próprio trabalho de parto, que vai resultar no alimento ideal para a promoção da saúde ou da doença daquele lactente. E assim, o leite materno tem uma composição não apenas em macronutrientes, mas também em micronutrientes e nas tais bactérias que eu vos falei, que vai ser dependente não apenas da saúde da mulher, mas, por exemplo, do tipo de parto, por exemplo, das experiências vivenciadas pelo lactente nos primeiros meses de vida, do timing da sua diversificação alimentar e depois do seu desenvolvimento em termos de saúde no futuro, e nomeadamente do uso de antibióticos, e aqui muito em particular no que diz respeito ao desenvolvimento da microbiota daquele lactente, ou seja, o leite materno vai ter um papel muito importante, tal como outros fatores do ambiente inicial da vida daquele bebê, no desenvolvimento da microbiota daquele lactente. Porque a microbiota, como todos sabem, é um organismo, é como se fosse um órgão vivo, ela também, que vai promover e programar a saúde futura daquele indivíduo. Ora, um dos fatores mais importantes do leite materno na modulação da microbiota daquele indivíduo são precisamente os oligossacáridos do leite humano. E os oligossacáridos do leite humano, que fazem parte daquele pool de substâncias não nutritivas do leite materno, constituem o seu conjunto com estas outras substâncias quase como uma umbrella, um guarda-chuva, que vai ser o responsável por vários fatores que são associados à saúde, mas muito em particular com o condicionamento e a promoção do desenvolvimento da microbiota daquele indivíduo. Porque, efetivamente, o binómio mãe-filho funcionam desde sempre e desde muito cedo, não apenas naquilo que é mensurável, mas também naquilo que é condicionante da saúde daquele indivíduo no futuro. E assim,
voltando de novo aos oligossacáridos do leite humano, que para nós tem sido um assunto relativamente recente de conversa, em boa verdade é um assunto que já é estudado há algum tempo. E esta conversa começou, alguns na década de 60 do século passado, quando este senhor alemão descobriu as primeiras estruturas dos oligossacáridos do leite humano e conseguiu isolá-las em termos químicos. E depois, trabalhando em colaboração com um colega dos Estados Unidos, acabaram por passar de estruturas simples para descobrir outras estruturas bem mais complexas, estruturas essas, como eu há pouco vos referi, que têm como um dos papéis mais importantes o serem fatores promotores de uma microbiota saudável e de um ambiente eubiótico promotor da saúde no futuro. Tudo isto começou de uma forma muito concreta, naquela altura em que eu vos falei, com aqueles 2 indivíduos, mas a curiosidade científica começou bem antes. Começou em 1886, quando pediatras começaram a perceber que havia algum impacto no que diz respeito à composição da microbiota ou da flora bacteriana intestinal de alguns lactentes, no que dizia respeito à promoção da saúde desses lactentes. E em paralelo, químicos investigavam carboidratos que existiam no leite humano e que não encontravam nos leites de outras espécies. Mas na altura estavam a trabalhar um pouco separados e não entendiam a associação entre estes 2 conceitos. Mais tarde, e sobretudo na dependência da percepção de que bebés alimentados com leite humano tinham muito menos infecções do que bebés alimentados de outra forma, constataram que efetivamente a diferente característica da microbiota destes bebés, que eles chamaram o fator bífidos, estava na dependência daqueles açúcares diferentes que os químicos tinham descoberto e que na altura apelidaram de ginolactose e que se constata hoje em dia que são nada mais, nada menos do que os oligossacáridos do leite humano. Portanto, desde já há algum tempo que havia esta noção de que havia componentes do leite humano que protegiam os bebés amamentados relativamente às infecções, que os açúcares do leite humano eram diferentes dos açúcares do leite de outras espécies e constatou-se que, efetivamente, estes açúcares do leite humano, que são os oligossacáridos, eram nada mais, nada menos do que um bom alimento para as bactérias do intestino, promovendo o crescimento de bactérias saudáveis e, consequentemente, promovendo a saúde daquele indivíduo. E, por incrível que pareça, estes oligossacáridos, que são o terceiro componente sólido do leite humano, requerem 10% da energia total para a produção de leite para que sejam produzidos. E a maioria deles passa praticamente incólume no lúmen intestinal e não tem, como eu vos disse, qualquer valor nutricional. O que significa que se eles exigem tanta energia para a sua produção, se passam praticamente intactos e não têm valor nutricional, eles necessariamente têm que ter alguma função muito interessante. E, de novo, existem diferenças cruciais quando se compara o leite humano, o leite bovino ou o leite porcino, no que diz respeito, neste caso concreto, aos oligossacáridos que os compõem. Não é só nos macronutrientes, não é só na proteína, é também nestas substâncias que, como vos disse, praticamente são inexistentes nos leites de outra espécie e, para além de serem inexistentes, têm uma composição bem diferente. E atualmente sabe-se que o leite humano tem mais de 200 oligossacáridos já identificados, muitos deles já quantificados, com uma complexidade, uma diversidade, uma variedade estrutural, uma variedade de concentração e uma relação estrutura-função muito diferentes entre as outras espécies, mas também vão ver entre mulheres, entre o leite de diferentes mulheres. E assim, o que são os HMOs? Quais são os conceitos importantes que nós devemos ter? São uma mistura heterogénea de glicanos bioativos, é chamada a glicómica láctea, que, como vos disse, não tem valor nutricional, são mais de 200, 50 deles representam 99% da totalidade dos HMOs, podem aqui verificar muito facilmente por esta imagem. A maioria deles tem lactose no seu core, na sua estrutura central, e depois adiciona-se à lactose um ou mais monossacáridos desde que aqui estão referidos, sendo que atualmente já foram identificadas outras estruturas centrais destes HMOs. Alguns deles são trissacáridos de cadeia curta, mas muitos outros são
glicanos complexos com elevado peso molecular. Sendo que aqui podem ver facilmente os diferentes blocos que podem ser utilizados para a construção dos diferentes HMOs, sendo que os mais comuns, mais abundantes, dentro dos mais pequenos, são este 2-FL e o LN-NT, mas depois há oligossacáridos grandes e, francamente, com estruturas muito mais complexas do que estes. De uma forma simples, eles podem dividir-se em neutros ou cialilados, sendo que os neutros podem ser fucosilados ou não fucosilados, e como aqui observam, os neutros são aqueles que constituem ou existem em muito maior abundância no leite humano, os cialilados em menor abundância. Portanto, os neutros correspondem a cerca de 75% da totalidade dos oligossacáridos do leite humano. Um exemplo dos oligossacáridos neutros não fucosilados é este LNNT, que é um dos mais abundantes, como se recordam. Um exemplo dos fucosilados neutros é o 2-FL e dois exemplos dos cialilados é o 3-SL e o 6-SL. Outro aspecto importante a ter em consideração é que a concentração dos HMOs varia ao longo da lactação, denotando mais uma vez o brutal dinamismo do leite humano. Eles são muito mais elevados no colostro, são mais elevados no leite maduro e depois vão decrescendo ao longo da lactação, de novo mostrando que se eles estão associados a um efeito protetor da microbiota cólica, eles são sobretudo muito importantes na fase inicial da vida, em que a parte imunológica é francamente mais frágil. E aqui podem verificar que ao longo da lactação a concentração de fucosilados, de neutros e de cialilados muda também muito para além da mudança da própria concentração. A concentração global reduz, mas também a concentração de cada um dos grupos modifica, o que mostra o brutal dinamismo do leite humano, que é, sem dúvida alguma, cada vez mais considerado um tecido vivo. Há ainda a considerar, e eu já vos levantei há pouco este véu, de que há uma grande variedade interpessoal, de mulher para mulher, quer no que diz respeito à quantidade, quer no que diz respeito ao tipo e à percentagem de fucosilação dos diferentes HMOs, fundamentalmente na dependência da genética de cada mulher, concretamente na dependência do seu polimorfismo genético destes dois genes, que é o gene secretor e o gene de Lewis. Efetivamente, consoante a mulher é secretora positiva ou Lewis positivo, assim ela vai ter ativa uma ou outra enzima, a fucosiltransferase 2 ou fucosiltransferase 3, que vão ser responsáveis por concentrações diferentes dos diferentes HMOs e, consequentemente, por eficácias, entre aspas, diferentes dos diferentes leites maternos, ao ponto de hoje em dia isso ser considerado um aspecto de relevo numa perspectiva terapêutica de recém-nascidos de risco, nomeadamente recém-nascidos, por exemplo, com enterocolite necrotizante. Sabe-se que 70% das mulheres têm são Lewis positivas e secretoras positivas, 20% têm este fenótipo, e os fenótipos menos abundantes são, sem dúvida, os fenótipos negativos. Portanto, a mensagem a passar é que, efetivamente, tendo em conta o fenótipo da mulher no que diz respeito a estes dois genes, as características no que diz respeito à totalidade e à diversidade dos HMOs do seu leite variam de uma forma considerável e, consequentemente, isso tem reflexos no que diz respeito à eficácia em algumas situações, nomeadamente situações patológicas. Aqui apenas para vos mostrar que quer no colostro de um recém-nascido de termo ou num recém-nascido de pré-termo, há uma variedade, ou melhor, há uma diferença no que diz respeito à totalidade e à concentração dos HMOs, neutros ou ácidos, quer depois no que diz respeito ao facto de ser uma mulher secretora ou não secretora, também existe diferença no que diz respeito à concentração total de oligossacáridos, mas também à concentração dos oligossacáridos neutros ou dos oligossacáridos ácidos, quer no que diz respeito ao colostro, quer no leite de transição, quer no leite maduro
o que significa que este dinamismo é algo impressionante. Finalmente, há, sem dúvida, uma variabilidade na composição dos oligossacáridos do leite humano, ainda de acordo com a zona geográfica em que a mulher vive. E vejam, apenas pela diversidade brutal de cores, tendo em conta a totalidade das mulheres avaliadas neste estudo, 410, em função da zona onde vivem, Etiópia rural, Quénia, Peru, Suécia ou Estados Unidos, a diferença no que diz respeito à composição e à concentração total dos oligossacáridos do leite humano. Importa termos ainda a noção de que não há um compromisso do perfil dos oligossacáridos do leite humano consequente à congelação, ou seja, leite materno congelado não implica haver compromisso na viabilidade destes oligossacáridos. Desconhece-se atualmente se a esterilização do leite poderá ter alguma influência na efetividade destes oligossacáridos. E assim, importa termos a noção de que estas substâncias que existem como terceiro componente mais abundante, sólido do leite humano, que implica uma quantidade brutal de energia para serem fabricadas, mas não têm efeito nutricional nenhum, que dependem de mulher para mulher, ou que variam de mulher para mulher, existem já, por incrível que pareça, no líquido amniótico. Cada vez mais se sabe que o líquido amniótico não é tão estéril quanto aquilo que se supunha. Tem oligossacáridos, também tem bactérias. É colonizado pelo microbioma típico da mãe. Mas estes oligossacáridos também existem na urina materna e existem no plasma materno. O que significa que o feto é exposto a estes oligossacáridos da mãe, independentemente do tipo de parto, independentemente do tipo de aleitamento, porque isto são acontecimentos posteriores. Ele já in utero é exposto a este ambiente dos oligossacáridos característicos daquela mãe. O que quer dizer que, se isto acontece, há que assumir que o início da colonização microbiana, de tal microbiota, na dependência destes oligossacáridos, começa já, quando começa a acontecer a relação do binómio mãe-filho na vida intrauterina. E assim, estes oligossacáridos, que existem no líquido amniótico, também depois existem no leite materno, nas concentrações e com as características que há pouco vos referi, e vão condicionar depois a microbiota daquele indivíduo. E assume-se que tem um papel crucial no condicionamento de um microbioma saudável, cujo objetivo é prevenir a infecção, promover a doença e prevenir a alergia. 1% é absorvido, 1% destes oligossacáridos, a maioria deles, como eu vos disse, é excretado, mas 1% é absorvido, e este 1% que é absorvido assume-se que tenha a possibilidade de ter um papel à distância, nomeadamente na modulação da resposta imunológica daquele lactente, inclusive uma interferência direta no desenvolvimento cerebral. Vejam o impacto que isto tem. E assim, há que assumir que estes oligossacáridos do leite humano são muito mais do que simples comida para a bactéria, porque eles efetivamente são comida boa para as bactérias ao condicionarem a modificação do microbioma. Porquê? Porque eles condicionam a modificação, ou melhor, condicionam uma proliferação de bactérias favoráveis e uma inibição da proliferação de patogénios, porque atuam como prebióticos no sentido de beneficiar as bactérias saudáveis, porque modulam a resposta da parede do intestino e promovem uma barreira da lâmina de muco mais favorável, porque finalmente têm um efeito imunomodulador à distância, e todos estes efeitos são, sem dúvida alguma, muito mais do que a comida para as bactérias, porque vão condicionar o desenvolvimento de uma microbiota extremamente saudável, mas também vão condicionar um efeito à distância na promoção de um desenvolvimento imunológico mais eficaz e mais saudável. E assim, os HMOs têm um papel crucial no desenvolvimento fisiológico do recém-nascido e do lactente, e sabendo nós que eles dependem da genética humana, dependem e a composição do leite materno em HMOs pode variar e varia de mulher para mulher e ao longo da lactação, eles vão condicionar, sem dúvida alguma, nomeadamente a microbiota, mas também a resposta imunológica, sendo responsáveis como promotores da saúde e
vá lá, da doença, daquele recém-nascido, mas com impacto brutal na saúde, que se recordam que um dos primeiros diapositivos que vos apresentei, mostrei-vos que a microbiota se vai desenvolvendo desde a vida intrauterina na dependência das experiências maternas, ao longo do processo de crescimento, e cerca dos 2 anos de vida, a criança tem a sua microbiota com características de uma microbiota do adulto. E hoje em dia sabe-se que esta microbiota tem efeito crucial não apenas na imunidade, mas também no metabolismo, no desenvolvimento cerebral e na própria fisiologia intestinal. E assim, o que se sabe hoje em dia em termos concretos no que diz respeito ao efeito destes HMOs? Antes de mais, que reduzem o risco de infecção. E reduzem o risco de infecção quer porque promovem o crescimento de bactérias éficas, quer porque impedem a adesão de patógenos ao intestino, quer porque fortalecem a barreira de muco, como há pouco vos referi, quer porque atuam à distância, modulando o sistema imunológico. E também há pouco vos disse que hoje em dia se assume que a concentração e a composição em HMOs do leite humano pode estar associado a menor risco de certa patologia grave, nomeadamente do recém-nascido, como, por exemplo, o risco de enterocolite, particularmente em recém-nascidos com muito baixo peso. E, por outro lado, sabe-se também que os HMOs estão associados à redução do risco de infecção porque têm um forte efeito bactericida. E, efetivamente, quando se compara o efeito dos HMOs com o efeito de outros oligossacáridos, nomeadamente FOS e GOS, não os oligossacáridos do leite humano, verifica-se que estes 3 HMOs em particular têm um efeito fortemente bactericida na maioria das estirpes, nomeadamente patogénicas e particularmente enterobacteriáceas. Todos eles, sem exceção, com efeito francamente mais potente quando comparados com a glicose, com FOS ou com GOS. Por outro lado, sabe-se hoje em dia que os oligossacáridos, como há pouco vos referi, estão associados à prevenção da alergia, porque estão associados à imunomodulação. De novo, pelo seu forte papel probiótico ao modularem a microbiota, porque efetivamente promovem o efeito de proteção de barreira e porque têm um efeito à distância que, em última análise, se assume que vão condicionar uma promoção da tolerância e um favorecimento da homeostasia da mucosa, reduzindo o risco de inflamação e, consequentemente, de sensibilização. Há, hoje em dia, uma série de estudos que estão em curso relativamente a outros efeitos possíveis destes oligossacáridos, quer estudos experimentais, quer estudos pré-clínicos, quer estudos de coorte, quer estudos clínicos, em áreas novas para além daquelas que eu previamente vos falei. Mas o que se sabe hoje em dia, com alguma robustez, em algumas áreas e com ainda estudos em desenvolvimento em outras áreas, é que, sem dúvida alguma, estes oligossacáridos do leite humano têm um impacto brutal no que diz respeito à maturação e desenvolvimento do sistema imunitário, reduzindo o risco de infecção, inibindo o crescimento bacteriano e a adesão de patógenos, inibindo a inflamação e favorecendo a resposta imunológica, nomeadamente a resposta imunitária a vacinas. Tem um efeito importantíssimo na programação da saúde intestinal, de novo, ao reduzirem a adesão de patógenos e melhorarem a atividade metabólica intestinal, reduzem inclusive em algum desconforto intestinal, regulam a contratibilidade intestinal, o que melhoram o conforto global da funcionalidade do intestino e estão associados a um efeito protetor de barreira de uma forma generalizada. Outra área, sobretudo esta em grande desenvolvimento, em que se assume que os oligossacáridos tenham um forte impacto, é em algumas funções cerebrais, particularmente associadas à atenção e à redução da impulsividade, bem como à promoção de algumas competências, nomeadamente associadas à memória e à linguagem. Esta é uma das áreas que está em franco estudo neste momento, e outra é a associação destes oligossacáridos à saúde óssea, particularmente no que diz respeito à melhoria do osso cortical e à melhoria da densidade mineral óssea, sendo que a saúde óssea, como todos sabem, se desenvolve e se promove em idade pediátrica.
E, finalmente, uma outra área em que se assume um forte impacto destes oligossacáridos diz respeito à saúde metabólica, particularmente no que diz respeito à composição corporal e ao crescimento, aspectos que eu vos falei numa outra temática, naquela que foi relacionada com a proteína. De uma forma resumida, podemos dizer que estes oligossacáridos do leite humano, que já viram que têm uma grande variabilidade na dependência da mulher e das características que envolvem a mulher, são, antes de mais, prebióticos muito particulares, que vão condicionar o desenvolvimento da microbiota, têm um efeito protetor antimicrobiano e antiadesivo de patogénios, protegem a mucosa intestinal, são imunomoduladores ao maturar o sistema imunológico e provavelmente estão associadas a outras vantagens à distância, nomeadamente na modulação da função cerebral. Hoje em dia, há já 5 probióticos em fórmulas infantis, seguros, aprovados, testados e, sem dúvida alguma, a indústria tem tido a preocupação em acompanhar a qualidade do leite humano, tentando mimetizá-lo. E se até há bem pouco tempo já havia 2 probióticos e já há 2 probióticos em algumas formas infantis, a grande novidade e uma mais-valia inquestionável é a possibilidade de otimizar o efeito destes probióticos pelas ações sinérgicas que há pouco mostrei, aumentando o número de probióticos adicionados às formas infantis, com base em estudos robustos e com base numa segurança comprovada e numa legislação já recomendada. Último item, falar-vos um pouco do conforto e, neste caso, do papel do probiótico certo. Estas são as doenças gastrointestinais funcionais mais comuns, particularmente no primeiro ano de vida. A cólica, a regurgitação, a obstipação e a dor abdominal funcional. Todos sabem que a cólica é algo que afeta os lactentes, sobretudo até ao 4º mês, a partir daí reduz. O seu aparecimento geralmente acontece a partir dos 15 dias, a sua maior intensidade às vezes acontece durante os primeiros 2, 3 meses de vida e a tendência depois é para reduzir progressivamente, sabendo que as cólicas dependem de vários fatores, nomeadamente fatores associados à imaturidade funcional do tubo digestivo, e já vimos há pouco, do que falámos anteriormente, o papel do probiótico o papel dos oligossacáridos nesta maturidade, tem a ver com o microbioma daquele lactente, e lembram-se do efeito dos oligossacáridos no microbioma, mas depois tem a ver com uma série com a possibilidade de haver algumas intolerâncias e com alguns aspectos psicossociais, de stress familiar, de ansiedade e a outros fatores, nomeadamente a tabagismo ou outras características também. Mas há vários fatores que podem estar associados à ocorrência de cólicas e que podem favorecer o seu aparecimento. Sendo que o que se sabe, sem dúvida alguma, é que a qualidade da microbiota, a diversidade da microbiota e a presença de bifidobactérias e lactobacilos tem a ver com o risco de cólicas, da ocorrência de cólicas. O que quer dizer que o tratamento da cólica infantil pode passar ou passa necessariamente pela utilização de algumas estirpes probióticas com efeito comprovado no que diz respeito à sua eficácia, quer no microbioma, quer na funcionalidade. E, sem dúvida alguma, a literatura mostra-nos que o L-reuteri tem um efeito benéfico em crianças com cólica infantil, particularmente em lactentes amamentados, reduzindo consideravelmente o tempo de choro diário. Sendo que outro aspecto interessante é que a associação sinérgica de formas infantis parcialmente hidrolisadas com lactoproteína de soro e uma hidrólise específica da lactoproteína de soro associadas ao reuteri têm praticamente um efeito sinérgico no que diz respeito à redução dos episódios e da intensidade das cólicas e, consequentemente, à disfuncionalidade intestinal, particularmente nos primeiros meses de vida. Um outro aspecto prende-se com a obstipação. A obstipação passa no que diz respeito ao seu tratamento pela educação, pela manipulação alimentar, em algumas circunstâncias
pela utilização de fármacos. Sem dúvida que a criação de hábitos intestinais regulares nas crianças maiores é crucial, nos lactentes é mais difícil. A alimentação saudável, rica em fibras, é aplicável a lactentes ou a crianças maiores, é mais difícil de aplicar em lactentes. Em lactentes, e particularmente destes, muito embora extensível a qualquer idade pediátrica, a utilização de pré-bióticos e probióticos pode, sem dúvida alguma, ser um ótimo recurso como coadjuvante quando se aplica aos hábitos alimentares e aos hábitos de educação intestinal. A utilização de laxantes ou de clisteres é algo que deve ter para recomendação médica e ser utilizada em última instância. O que se sabe hoje em dia é que no que diz respeito à utilização no que diz respeito à obstipação funcional, a utilização do Lactobacillus reuteri tem um efeito favorável no que diz respeito quer à maior frequência dos movimentos intestinais comparativamente com o placebo, quer ao efeito positivo na consistência das fezes, tornando-as menos duras com o tempo de utilização, quer inclusivamente no que diz respeito ao aumento do número e da frequência das dejeções. O que significa que, de novo, a associação, ou melhor, a utilização, neste caso, e é um efeito complementar de uma fórmula infantil com uma hidrólise parcial da lactoproteína do soro e uma hidrólise específica, acaba por ser um fator coadjuvante e que pode ser utilizado em algumas circunstâncias de sintomatologia digestiva, nomeadamente no que diz respeito aos vômitos, à diarreia, à obstipação e à cólica infantil. Finalmente, no que diz respeito à dor abdominal funcional, é evidente que há agentes farmacológicos que podem ser utilizados, há intervenções psicológicas que em algumas circunstâncias devem ser utilizadas, mas existe a possibilidade de utilizar agentes não farmacológicos como coadjuvante da abordagem da dor abdominal funcional, nomeadamente probióticos, concretamente o Lactobacillus reuteri. De novo, no que diz respeito à dor abdominal funcional e ao que se pretende, que é a redução da sua gravidade e da sua duração, a literatura mostra que existe uma redução quer da intensidade da dor, quer da frequência na dependência da utilização do probiótico com vantagens comprovadas. E eu terminava dizendo, ou partilhando convosco algumas mensagens, de que o leite humano é muito mais do que o alimento ideal para alimentar o recém-nascido, o lactente, que para além da sua exclusividade nutricional, ele contém mais de 300 substâncias bioativas que são fundamentais para a promoção da saúde e para a proteção da doença, que o dinamismo da sua composição é adequado às características do padrão de crescimento e às necessidades do lactente, transformam-no num alimento único, que o teor proteico do leite materno diminui drasticamente nos primeiros meses de vida, em particular após o 3º e 4º mês e até aos 12 meses, que uma elevada ingesta proteica nos primeiros meses ou anos de vida está fortemente associada a maior risco de obesidade na infância, que as formas infantis para lactente com baixo teor proteico, 1,8 grama por 100 quilocalorias, seguidas de uma forma infantil de transição e de continuação, de novo com baixo teor proteico, 1,6 grama por cada 100 quilocalorias, garantem só por si um adequado crescimento, composição corporal e ambiente metabólico no lactente, estão associadas a menor risco de obesidade aos 5 anos, reduzem o incremento ponderal em recém-nascidos em risco de obesidade, particularmente em filhos de mães obesas até aos 2 anos. Por outro lado, que os oligossacáridos do leite humano são o 3º maior componente sólido do leite humano e não apresentam função nutricional, outras são fucosiladas, fatores que vão influenciar a sua função biológica, a genética materna e fatores ambientais influenciam a qualidade e a quantidade dos oligossacáridos do leite humano, o que significa que há uma individualidade do leite materno. Os oligossacáridos promovem a saúde, o crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido do lactente, atuando como prebióticos, como antimicrobianos e como moduladores da imunidade. Como consequência, os oligossacáridos reduzem o risco de infecções e de expressão de alergia, promovem o estabelecimento de uma microbiota saudável, promovem o desenvolvimento e a maturação intestinal e estimulam a maturação imunológica,
estando provavelmente associados ainda a outros efeitos benéficos, neste momento alvo de estudos. Alguns oligossacarídeos estão atualmente disponíveis no mercado e são adicionados a formas infantis, denotando segurança nutricional, traduzido por um padrão de crescimento saudável, e vantagens para a saúde, traduzidas pela redução de infecções, da necessidade de medicação e pela redução da expressão de alergia e de eczema no primeiro ano de vida, mas mostrando também possíveis vantagens para a saúde óssea e cognitiva. Os 5 oligossacáridos mais abundantes no leite humano e os mais bem são os mais bem estudados e são os 2-FL, o 3-SL, 6-SL e a RNT-BFL. A sua inclusão nas formas infantis está já aprovada pela EFSA. As disfunções ou as alterações funcionais do tubo digestivo do lactente, particularmente a cólica, a regurgitação, a obstipação e a dor abdominal, são muito comuns na infância e apresentam um forte impacto na qualidade de vida. O papel da microbiota intestinal é crucial no que diz respeito à etiologia destas disfunções do tubo digestivo, tem a ver com o seu desenvolvimento, sendo que alguns prebióticos, nomeadamente os oligossacáridos do leite humano, alguns probióticos, nomeadamente o lactobacillus reuteri, específicos, e particularmente quando são adicionados a formas infantis, e particularmente quando estas têm uma hidrólise parcial da lactoproteína do soro específica, são, sem dúvida alguma, uma forma complementar a associar à terapêutica, particularmente à terapêutica médica, quando para isso existe indicação e necessidade. E terminava a minha apresentação, eu não sei, acho que foi bem longa, ok, e passava a palavra, estando disponível para conversar no futuro. Obrigada, professora Carla. Foi uma aula excepcional, são vários tópicos, são muitas coisas importantes e apreciamos bastante. Vamos dar já de seguida a palavra ao Dr. Fábio Martins, que também é nutricionista, que é o responsável, é o brand manager responsável pelas formas infantis e também pelos suplementos alimentares, da Nestlé, e que vai já de seguida apresentar-nos a sua mensagem mais importante que nós temos também para mostrar hoje, que é de facto a nossa fórmula mais avançada. Fábio, por favor. Muito obrigado, muito boa noite. Aproveito para agradecer uma vez mais à professora Carla Rega, excelente apresentação que nos fez e que nos inspirou para podermos terminar agora com a apresentação das soluções. Tão ou mais importante do que toda a investigação e toda a ciência, todo o desenvolvimento da ciência, é depois podermos desenvolver soluções que vão ao encontro desta investigação e que podem beneficiar em última instância os bebés e as crianças. E portanto, porquê imunidade, crescimento e conforto? Porque na verdade estes 3 tópicos representam algumas das mais relevantes necessidades dos bebés. Existem outras, obviamente, mas estas 3 são as grandes. E é precisamente olhando para estas necessidades dos bebés que eles têm quando nascem e olhando para a forma como o leite materno responde a cada uma delas, e podemos ouvir nesta apresentação da professora como é que o leite responde a cada uma delas, que depois podemos desenvolver soluções nutricionais adaptadas a cada situação. E, portanto, avançando muito rapidamente, podemos perceber por aquilo que foi apresentado que para cada uma destas 3 situações o leite materno responde de forma muito específica. No caso da imunidade, temos componentes bioativos vários, um deles e aquele que tem merecido maior destaque ultimamente, os oligossacáridos do leite humano, os HMOs. No caso do crescimento, a tal proteína ajustada, que pelo seu baixo teor proteico, pela elevada qualidade e também pelo seu dinamismo ao longo das etapas de crescimento do bebê, é importantíssima para um crescimento saudável. E finalmente na área do conforto, com os tais probióticos certos, com aqueles que são estudados e com evidência no conforto gastrointestinal do bebê. E portanto, a minha sugestão para todos vós é podermos perceber agora como é que NAN
as soluções NAN respondem então a cada uma delas. E pode servir também, nós temos acompanhado muitas das questões que têm estado a fazer aqui no Q&A, pode ser esta realmente uma matriz de decisão, uma matriz a usar quando é necessário a recomendação de uma fórmula infantil. Exatamente respondermos como é que uma fórmula infantil responde no campo da imunidade, do crescimento e do conforto, e então podemos fazer esse aconselhamento aos pais num balcão, numa farmácia. E, portanto, como é que NAN responde, neste caso específico, à imunidade? Desculpem, ainda antes é importante frisar que NAN tem duas ofertas dentro das fórmulas infantis de rotina, ou seja, as fórmulas infantis que podem ser dadas aos bebés saudáveis, NAN OptiPro e NAN Supreme HA, e vou abordar em primeiro lugar a gama NAN OptiPro e depois então a gama NAN Supreme HA. Portanto, agora sim, em relação à imunidade, como responde NAN OptiPro? Responde exatamente com a composição ou com a inclusão destes oligosacáridos do leite humano, neste caso com o 2-FL, que é o HMO mais abundante do leite humano e que está envolvido diretamente nas funções imunológicas, no reforço do sistema imunitário, na promoção da tal microbiota mais bifidogénica, na redução do risco de diarreia e também na redução do risco de alergia. Na questão do crescimento, como é que NAN, neste caso NAN OptiPro, responde à necessidade de um crescimento saudável? Falámos da quantidade e qualidade da proteína e reparem que este é um processo, é um dos objetivos da tecnologia OptiPro. Aqui à esquerda podemos ver qual é a diferença da nossa matéria-prima, falamos do leite de vaca, em termos da quantidade e da qualidade dos seus aminoácidos comparativamente aos níveis do leite materno. Podemos perceber que existe realmente aqui diferenças importantes. E então o primeiro trabalho é de diminuir o teor proteico do leite. E portanto, ao diminuirmos o teor proteico, podemos perceber que, em alguns casos, em alguns aminoácidos, existem ainda, portanto, diferenças importantes de serem corrigidas. E, portanto, numa segunda fase, corrigimos exatamente os aminoácidos em déficit e em excesso para obter uma proteína de alta qualidade, de elevada qualidade. E, portanto, temos este processo OptiPro nas nossas fórmulas infantis, que nos permitem ter o valor mais baixo permitido numa fórmula infantil, 1,8 gramas por cada 100 quilocalorias. Também o aspecto do dinamismo do leite humano, no que diz respeito à proteína, era um tópico que foi abordado, muito importante para um crescimento saudável. Podemos perceber que numa fase inicial da vida do bebê, o leite materno tem um teor proteico mais elevado e que desce abruptamente ao longo do primeiro ano de vida do lactente. E aquilo que também percebemos é que a oferta média das fórmulas infantis do mercado não acompanha este dinamismo. Portanto, tem um comportamento praticamente contrário à evolução do leite humano. Como é que o NAN OptiPro responde a esta necessidade? Apresenta-se como a única gama em todo o mercado que acompanha este dinamismo do leite humano. Havia questões no Q&A exatamente sobre esta questão, perguntando se havia fórmulas que respondiam a este dinamismo. Aqui está a resposta. NAN OptiPro respeita, na realidade, esta diminuição da proteína ao longo das etapas no primeiro ano de vida do bebê. Finalmente, falamos de conforto. E falámos, a professora falou neste probiótico, o Lactobacillus reuteri, como um dos probióticos mais estudados no conforto intestinal do bebê. E precisamente NAN OptiPro contém L. reuteri na sua composição, um probiótico naturalmente presente no leite humano e com dados cientificamente comprovados na diminuição da cólica, da regurgitação e da obstipação. Muito bem. Passamos agora, talvez, para o momento mais alto da minha apresentação, que diz respeito à fórmula NAN Supreme HA, a nossa fórmula de rotina com proteína parcialmente hidrolisada, porque aqui temos grandes novidades. E o tema da reunião de hoje
diz respeito a uma nova geração de fórmulas infantis e aqui vos apresentaremos a nova geração de fórmulas infantis. Em primeiro lugar, como é que NanoSupreme H responde ao tópico da imunidade? Então, a introdução de HMOs, este importante elemento que foi tão falado durante a sessão de hoje, foi realmente histórica, um momento muito importante, a sua introdução nas fórmulas infantis, e aconteceu pela primeira vez em 2018. Até então, não existiam HMOs nas fórmulas infantis e NAN introduziu HMOs neste ano 2018. No entanto, 3 anos passaram, a ciência avançou, a investigação continuou e um novo desafio se colocou à indústria. Não tanto de introduzir, de conter um HMO ou até 2 HMOs, mas muito mais em relação à diversidade de HMOs. É porque o leite humano contém mais de 200 estruturas, 200 HMOs diferentes, que pertencem a 3 principais famílias, já aqui hoje foi dito. Pertencem à família dos fucosilados neutros, aqui a castanho, à dos não fucosilados neutros, aqui a azul escuro, e finalmente ao dos xililados. Por que é que isto é importante? Porque estas diferentes famílias, caracterizadas por diferentes estruturas de HMOs, vão ditar também diferentes benefícios. E, portanto, hoje o desafio é muito mais cobrir esta diversidade de HMOs do leite humano. E, portanto, apresento-vos a nova geração de fórmulas infantis com a fórmula NanoSupreme Pro HA. A primeira fórmula em todo o mundo com 5 HMOs, a primeira fórmula que cobre as tais 3 famílias de estruturas do leite humano, com benefícios muito práticos para o bebê. Falamos de benefícios como a diminuição do risco de infecções, inibição do crescimento e a adesão patogénica, a inibição da inflamação e também a potência às respostas, potencia a resposta às vacinas. Mas não se fica por aqui. Existe evidência crescente, muito promissora, da importância destes 5 HMOs em NanoSupreme Pro HA, também na saúde cerebral, na saúde intestinal, metabólica e óssea. E, portanto, é realmente algo único e que poderão ver em breve no mercado. Em relação ainda à imunidade, e porque esta fórmula, NanoSupreme Pro HA, se difere de NanoOptiPro porque tem uma proteína parcialmente hidrolisada, ao contrário de NanoOptiPro, que é uma proteína inteira. E esta hidrólise da proteína em NanoSupreme Pro HA permite a diminuição, permite trabalhar, portanto, a diminuição do risco alérgico nos bebés, e temos dados muito importantes, com estudos muito fortes nesta fórmula infantil, que nos permitem dizer que NanoSupreme Pro HA previne a alergia, o risco alérgico, a curto, médio e longo prazo. E temos aqui resultados muito importantes, neste caso, menos 41% do risco de dermatite atópica até aos 20 anos de idade e menos 55% do risco de asma entre os 16 e os 20 anos de idade. Depois, no tópico do crescimento, como responde NanoSupreme Pro HA no crescimento? É também a fórmula infantil, parcialmente hidrolisada, com o mais baixo teor proteico que existe no mercado. E, além de ser o que contém menos teor proteico, que já vimos que é um tópico muito importante, é também aquele que, na sua qualidade, em termos de aminoácidos, mais se assemelha ao aminograma do leite humano. Falando no conforto, como a proteína desta fórmula infantil é parcialmente hidrolisada, o que nós observamos é que ela também é mais facilmente digerida. E aqui do lado direito vemos uma comparação da digestibilidade de diferentes leites. Vemos aqui o leite humano, uma comparação entre o leite humano, a proteína em NanoSupreme HA, entre uma fórmula de proteína inteira de soro e uma fórmula de proteína inteira de caseína. E aquilo que percebemos é que, ao fim de 30 minutos do consumo destes leites, tanto o leite materno como
a fórmula Nano Supreme Pro HA tem uma maior digestibilidade, tendo um maior esvaziamento gástrico, comparado com as fórmulas de proteína inteira. E, portanto, esta proteína parcialmente hidrolisada vai ser importante para o conforto do bebê. E também, presente, tal como Nano OptiPro, presente também em Nano Supreme Pro HA, temos o Lactobacillus reuteri, o tal probiótico muito estudado, um dos mais estudados na área do conforto do bebê. E, portanto, resumindo toda esta informação, porque na realidade é muita informação, temos a gama Nano Supreme Pro HA que responde às necessidades do bebê. Resumidamente, na área do crescimento, tendo a tecnologia OptiPro HA, com a proteína com mais baixo teor proteico das fórmulas parcialmente hidrolisadas e com maior qualidade. Na área da imunidade, a única com esta tecnologia, com muitos estudos e muita evidência científica na prevenção do risco alérgico, e também o único com 5 HMOs, os tais 5 HMOs que cobrem a diversidade do leite humano. Também responde à necessidade de conforto, com as proteínas parcialmente hidrolisadas de mais fácil digestão e com a presença do Lactobacillus reuteri. Finalmente, também na necessidade de desenvolvimento cerebral, com a presença de DHA, um ácido gordo de cadeia longa. E, portanto, termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa assistência e passo agora a palavra à doutora Helena Canário. Olá, novamente, e muito obrigada, Fábio, por esta exposição. É verdade que nós temos realmente aqui imensa informação condensada, mas que é informação realmente muito importante, e eu queria agradecer mais uma vez toda a exposição que a professora Carla fez e também, naturalmente, a apresentação desta nova forma. Para quem quiser ficar, porque eu sei que já passámos 4 minutos do nosso tempo final, mas para quem quiser ficar, eu ia propor tentarmos responder aqui a algumas questões, talvez as mais práticas e as que são mais fáceis de responder e que não consumam muito tempo. Por exemplo, há aqui uma pergunta muito interessante, doutora Carla, que diz assim: quando uma mãe procura a farmácia para um aconselhamento, para uma forma para o seu bebê, devemos sempre optar por aquela que tem menor teor proteico? Eu acho que a resposta é inquestionável, quase que podíamos dar sem pensar muito, sem dúvida alguma. O teor proteico das formas infantis, tal como toda a composição das formas infantis, é balizado por comitês científicos e por regulamentação europeia e depois nacional, o que significa que, tendo em conta o que nós verificamos, o menor teor proteico possível de existir no mercado é aquele que é desejável. Portanto, quer nas fórmulas 1, quer nas fórmulas 2, a resposta é, quer nas 3, quer nas 4, a resposta é sim. E um dos grandes problemas, nomeadamente a utilização precoce do leite de vaca, é precisamente o seu elevado teor proteico e a má qualidade da sua proteína. Eu, se a Helena me permite, aproveito já aí outra pergunta que eu lhe tive a ler. Alguém perguntou se não se puder dar uma forma infantil aos 8 meses, eu também posso pô-la. Ora, quer ler, Helena? Quer ler a pergunta? Uma criança que a partir dos 8 meses deixa de beber leite, materno ou fórmulas de transição, pode vir a ter efeitos no desenvolvimento futuro? Era esta que estava a dizer. Era essa precisamente, pronto. Vamos lá ver. Como todos devem saber, neste momento há uma contraindicação formal relativamente à recomendação de leite de vaca no primeiro ano de vida. Ou seja, não deve ser recomendado leite de vaca no primeiro ano de vida, leite de vaca em natureza. O que significa que, inquestionavelmente, durante o primeiro ano de vida, o lactente deve ser alimentado com uma fórmula infantil. E que esta fórmula infantil, seja a fórmula para lactente ou 1, seja a transição ou 2, no primeiro ano, deve haver a preocupação de ter um baixo teor proteico, e já perceberam que é 1,8 para um valor mínimo, será 1,6, 1,7, que é o que existe para a 2. Isto é o que há neste momento. E não ao leite de vaca. Relativamente concretamente à sua questão, é de supor, e vamos lá ver uma coisa, as gerações que agora têm 60 ou 70 anos, não, eu bebi leite de vaca, não tinha forma infantil, o que significa, estou cá, e vou tendo alguns neurónios. Agora, o que é que acontece? O que nós tentamos hoje em dia é otimizar a nutrição que fazemos às nossas crianças. E é evidente que se eu tiver
uma possibilidade de otimizar a oferta alimentar a um lactente versus uma menor qualidade nutricional, eu vou tentar oferecer a primeira. Se nós quisermos seguir as recomendações, no primeiro ano de vida não deve dar leite de vaca, deve dar fórmula. O que significa, daí até dizer, vai ter repercussões na trajetória futura da vida. Necessariamente poderá ter ou deverá ter. Se são mensuráveis ou não, isso é difícil. Não será um crime de lesa pátria, não coloca a vida em risco, mas necessariamente não lhe está a dar a menor alimentação. E acho que o que nós, como profissionais, queremos fazer é oferecer o melhor que temos aos nossos lactentes. Muito bem, obrigada, professora. Eu passava já aqui para duas, talvez, Fábio, possas dar aqui uma ajuda. O NAN-H tradicional deixa de existir, certo? Isto é uma pergunta. E a seguir outra que diz, porquê escolher na OptiPro em detrimento do Supreme Pro H? Vão continuar a existir os três, OptiPro Supreme e Supreme Pro? Portanto, aqui acho que podes dar aqui uma ajuda e esclarecer. São pessoas diferentes que fazem esta questão e, portanto, para tentar descodificar aqui esta dúvida. Muito bem. É natural essa questão, mas em relação a NAN Supreme Pro H, só teremos uma fórmula infantil, NAN Supreme Pro HA. A anterior NAN HA ou NAN Supreme HA dará lugar à nova NAN Supreme Pro HA. Só teremos, portanto, esta fórmula parcialmente hidrolisada de rotina. Continuaremos a ter NAN OptiPro, portanto, vamos ter NAN OptiPro, continuamos a ter NAN OptiPro e NAN Supreme Pro HA, as duas fórmulas infantis de rotina. São estas que se mantêm. A outra questão um pouco mais difícil é por que escolher NAN OptiPro em detrimento de NAN HA, é essa a questão, não é? Isso, exatamente. Existem aqui muitos fatores que devem ser tidos em consideração, obviamente, quando se escolhe uma fórmula infantil. A nossa proposta, a fórmula mais avançada que propomos é NAN Supreme Pro HA. Por tudo aquilo que nós vimos, pela resposta com os diferentes HMOs que cobrem a diversidade do leite humano na imunidade, pela hidrólise parcial da proteína que vai conferir conforto, que vai promover também a diminuição do risco alérgico, enfim, NAN Supreme Pro HA é a fórmula mais avançada. NAN OptiPro é a fórmula de proteína inteira mais avançada que existe, ou seja, é a nossa melhor oferta dentro das fórmulas de proteína inteira. E a verdade é que existe procura para ambos os casos, para fórmulas de proteína inteira e para fórmulas de proteína parcialmente hidrolisada. Existem até escolas diferentes de prescritores. Escolas que iniciam as fórmulas infantis com proteína inteira ou escolas que iniciam as fórmulas infantis com proteína parcialmente hidrolisada. E nesse sentido a Nestlé quer ter resposta para ambas as situações. O melhor que existe em fórmulas de proteína inteira e, ainda mais avançado, o melhor que existe em fórmulas parcialmente hidrolisadas. Não sei se consegui responder à questão. NAN OptiPro é realmente uma fórmula fantástica, mas a nossa melhor oferta, a fórmula mais avançada é a NAN Supreme Pro HA. Eu acho que sim, eu espero que tenhamos respondido e que a pessoa tenha ficado satisfeita com essa resposta, muito completa, e eu acabava aqui também só por fechar e dizer que dentro do quadro de legislação, dentro do regulamento europeu, quer a forma parcialmente hidrolisada, quer a proteína inteira, encontram-se exatamente no mesmo regulamento. Portanto, o que significa que estamos a dar fórmulas que são perfeitamente seguras sob todo o ponto de vista aos nossos bebês. Ok? Não sei se temos aqui mais alguma, portanto aqui sim o Supreme OptiPro H vai substituir o Supreme H. Ok, sim, Supreme Pro está certo. Deixa-me só, já agora, doutora Helena, só dar um tópico muito importante na área da farmácia, que é, uma dá lugar a outra, mas os códigos mantêm-se, os CNPs, isto é um tópico muito particular dos farmacêuticos, mantêm-se e, portanto, podem, nesse sentido, ficar com esta nota. Helena, posso só pegar aqui numa coisa muito concreta? Há uma pergunta que fazem que eu acho que tem que ser esclarecida. Podemos indicar na farmácia a suplementação com HMOs ou apenas o médico poderá fazer? Podem indicar na farmácia, sem dúvida, a suplementação com HMOs, não há contraindicação rigorosamente nenhuma.
Isso, sem dúvida, há que ter conhecimento, há que o saber fazer, mas claro que podem recomendar os HMOs. E outra que aqui está, que pergunta, uma vez que o leite materno varia de mulher para mulher e depende de vários fatores, como até o tipo de parto, faz sentido recomendar ao banco de leite materno, ou nesse caso deveria partir-se logo para uma fórmula infantil, nomeadamente no caso da impossibilidade da amamentação? Ora bem, grande parte das vezes, ou melhor, o banco de leite materno é utilizado fundamentalmente em maternidades que têm unidades de cuidados intensivos neonatais e bebés grandes prematuros. Bebés esses grandes prematuros que têm, nomeadamente, uma complicação relativamente frequente, que é uma que eu vos falei, que é a enterocolite necrotizante. Hoje em dia, uma das grandes áreas de estudo, e muito interessante, é precisamente, tendo em conta o fenótipo materno, utilizar em bebés grandes prematuros leites de mães com perfil em termos de HMOs, protetores da NEC, comparativamente aos outros. Resumindo, não se dá a qualquer bebê, nem se recomenda a qualquer bebê, em alternativa ao leite de mãe, um leite de um banco de leite. É só em grandes prematuros. Quando a mãe não tem leite e o bebê é de termo, adequado, a forma infantil é o substituto viável do leite materno. Em casos de bebés gravemente doentes, é evidente que hoje em dia ainda não é essa a prática, mas uma das áreas futuras será, nos bancos de leite, precisamente selecionar, em função do tipo, do fenótipo da mãe doadora, a indicação para bebés com mais risco de certo tipo de patologia, certos perfis de HMOs de determinados leitos de mãe. Até nisto é impressionante a capacidade de se poder usar os HMOs, ou diretamente o leite materno, ou como uma terapêutica como adjuvante ou como algo que compõe as fórmulas infantis, não apenas na promoção da saúde, mas no tratamento de doença infecciosa grave. Muito bem, eu também tinha visto essa e acho muito interessante e curioso. Eu se calhar ia encerrar aqui. Temos mais algumas perguntas, mas para não estar a estender mais e a atrasar mais o nosso programa, porque já vamos em quase 15 minutos a mais, mas gostaria imenso de aproveitar agora este momento para lhe agradecer a si, professora, a sua disponibilidade, a sua excelente apresentação, muito detalhada, e tem aqui várias pessoas que agradeceram imenso, tanto e disseram que aprenderam imenso com aquilo que também apresentou, ao Fábio, naturalmente, pelo facto de apresentar uma inovação que é extraordinária. Eu acho que em 3 anos a Nestlé põe no mercado 2 grandes inovações, e não esquecer que esta inovação fala de diversidade das famílias dos HMOs do leite humano, e acho que é algo que é destacado de qualquer outro concorrente atualmente no mercado, e portanto, que em última instância, naturalmente, nós também promovemos e apoiamos o leite humano, obviamente, leite materno em primeiro lugar, mas sabemos que as fórmulas infantis são o substituto nutricionalmente seguro para dar a um bebê, caso não tenha acesso ao leite materno. Portanto, para todos, muito obrigada. Eu gostava de agradecer a todas as colegas, à Cátia, à Vera, ao Fábio, à professora, claro, a toda a equipa da escola de pós-graduação da AMF, que tem sido incansável, e naturalmente a todos vós, todos os participantes que se mantiveram durante quase todo o tempo. E, portanto, o nosso muito obrigado, e vamos tentar ainda responder a mais algumas questões que ficaram aqui em aberto, ok? Boa noite, não sei, Fábio, se queres dizer alguma palavra? Não, muito obrigado também à professora, excelente apresentação, e obrigado também, Helena. Obrigada a todos, então, uma boa noite e um resto de boa semana. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.